mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender, nós precisamos entender os ensinos de Jesus, de maneira que a gente não seja religioso, não queremos simplesmente oferecer os nossos sacrifícios para agradar a entidade religiosa, mas sermos expressão viva de nosso Deus. Não estamos aqui para servir nenhum divino, mas servirmos o nosso Deus com entendimento, com discernimento, vivendo segundo a vontade do Pai. Jesus falando sobre o seu ensino, sobre o que é o reino de Deus, ele dá vários exemplos, e um dele ele cita aqui em Marcos 9, 35 a 37, que diz assim: E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, lhes disse: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, o que nós podemos entender deste ensino? Primeiro, que se trata de uma coisa muito simples. Ser o primeiro no reino de Deus não tem nada a ver com ser o primeiro neste mundo, pois ser primeiro neste mundo implica em correr atrás da riqueza, do poder e justamente do aspecto de ser reconhecido pelo que faz. Nós temos que entender que o primeiro no reino de Deus não está nestes valores, mas simplesmente em se colocar por último no sentido de ser servo de todos. Pois Jesus deu esse exemplo. Ele disse: Olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou. Mas ele serviu. E é isso que a gente precisa entender. Ser o primeiro no reino de Deus implica em ser servo. A outra coisa que nós temos que entender, que nós precisamos receber a todos como uma criança, no sentido de que lhes falta discernimento e entendimento. Nós devemos expressar para estas pessoas Jesus, pois quando nós revelamos Cristo a essas pessoas, na realidade elas irão não só receber o Senhor, mas receberão o Pai. Por isso, a gente precisa entender que, para viver o reino de Deus, eu preciso me despir desta natureza, da natureza humana, deixando de viver as relações segundo a maneira de pensar do mundo. Eu preciso viver as relações como Cristo, expressando o amor de Deus, revelando a graça, revelando as suas virtudes, manifestando quem é o nosso Deus. Nós temos que entender que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para revelarmos, para proclamarmos, para manifestarmos as virtudes de Deus nas nossas relações. Nós não falamos sobre isso, nós vivemos as relações na maneira como expressamos as virtudes de Deus. Se revelamos as virtudes na realidade, se revelamos o fruto da carne nas nossas relações, nós não estamos expressando nem revelando Deus, não revelamos Cristo, não somos cartas vivas. Por isso nós precisamos, sabendo quem nós somos, o que recebemos de Deus, que a graça nos educa, nos ensina, nos capacita para andar na vontade de Deus, precisamos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, para que ele seja visto em nós, manifesto em nós, para que nós glorifiquemos o Pai. Simples assim, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender toda a vontade de Deus e sermos instrumento de nosso Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.